Ingredientes e suas funções. Para trabalhar bem na confeitaria, é super importante conhecer cada ingrediente que a gente usa, entender para que ele serve e como ele se comporta na receita. Isso faz toda a diferença na hora de acertar o sabor, a textura e até a cor do que a gente está preparando. Também é essencial saber a quantidade certa de cada ingrediente. Assim a gente evita desperdício e aproveita ao máximo tudo que o alimento pode oferecer. Quando for preciso mudar algum ingrediente na receita, como trocar a farinha branca pela integral, por exemplo, para deixar mais saudável ou atender alguma restrição alimentar, é bom testar antes. Isso ajuda a ajustar as quantidades e manter a receita gostosa e com o resultado que a gente espera. Então vamos falar agora sobre o açúcar. Ele é um agente, né? Um adoçante natural, um conservante natural. Ele proporciona caramelização, é um estabilizador de espumas, um agente de volume e textura, um agente de cor e também tem interferência na cristalização. Adoçante natural é a principal função do açúcar. É adoçar, né, os alimentos. Ele realça o sabor, equilibra os sabores, tanto na preparação nos doces quanto nas preparações dos salgados. Um agente de volume e textura. Em bolos e biscoitos, o açúcar incorpora ar quando batido com a gordura e os ovos e contribui para o crescimento e a maciez das massas. No caso dos bolos, por exemplo, que a gente chama de esponja, né? Aquela esponja a gente pode fazer com gordura, açúcar e ovos, ou só os ovos e o açúcar. Então ele também dá esse volume aí para o batimento. A caramelização e cor. Ao ser aquecido, o açúcar derrete e sofre reações químicas que resultam em sabores e colorações douradas, muito usados em caldas, pudins e cobertura. Quando a gente está lá derretendo o açúcar para fazer aquela calda de pudim, a gente já consegue sentir, né, aquele aroma. Você já sabe que está começando ali a caramelização através do aroma, né? E também você vê bastante na mudança de cor. Agente de cor, causado pela reação de Maillard. E o que é essa reação de Maillard? É uma reação química que acontece entre o açúcar e proteínas quando os alimentos são aquecidos, geralmente acima de 140 graus Celsius, tá? Ela é responsável pela essa cor dourada do pão assado, aquele cheirinho e sabor irresistível dos biscoitos, os bolos e os doces. Da mesma forma que o sal, ele realça o sabor, né? O açúcar também ele é um agente de saborização. Estabilizador de espumas. Em merengues e suspiros, o açúcar ajuda a estabilizar as claras em neve, evitando que percam o ar incorporado. Então, quando a gente faz aí suspiros, tem também o glacê real, né? Ele serve para emocionar e dar estrutura para os ovos. Conservante natural. Nas compotas, geleias de frutas cristalizadas, o açúcar ele vai inibir a atividade microbiana, ele reduz, né, a atividade de água, porque é a água que dá vida aí aos micróbios. E como ele reduz isso, ele prolonga a validade dos alimentos. Interferência na cristalização. A adição de açúcar invertido à glucose evita a formação de cristais grandes, resultando em doces mais lisos, como caramelos e balas. A gente também usa bastante, né, no brigadeiro para não cristalizar. Tem algumas receitas que é necessário. Quando a gente coloca um pouco menos de gordura, é importante colocar a glucose para que não aconteça essa cristalização, não atrapalhe na textura, né, do seu produto. Controle de umidade. O açúcar retém a umidade das preparações, contribuindo para a textura de bolos e evitando que ressequem rapidamente. Sabe quando a gente fala assim, bolo molhadinho, sem que você tenha colocado alguma calda nele, algum líquido, ele fica assim, pegajoso. Essa é a umidade que o açúcar traz aí
para as massas. Tenha sempre caderno de anotações para um melhor aproveitamento das aulas. Siga aí para a próxima aula.